Muito boa tarde. As privatizações constituem uma pedra angular daquela que temos como sendo a governação liberal ou neoliberal. A governação neoliberal ou liberal é aquela que se baseia no cumprimento das 10 regras do chamado Consenso de Washington. Uma dessas 10 regras são, ou diz respeito às privatizações e, nomeadamente, às privatizações das empresas estatais. Seguem essas regras a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Central Europeu e, com mais ou menos vigor, os Estados-membros que estão sujeitos a estas organizações. Ora, isto quer dizer que qualquer Estado-membro da União Europeia tem que ter um plano de privatização. E um exemplo concreto, por exemplo, em Portugal, no caso da empresa TAP, Transportes Aéreos Portugueses, é que a União Europeia permite o investimento na empresa pelo Estado. Esta empresa ainda é pública, na sua maioria, mas apenas com a garantia de que o Estado, uma vez recuperada a empresa a privatiza. Portanto, enquanto dá prejuízo, o Estado pode investir nela, quando der lucro, é para colocar no mercado. Ora, esta é uma realidade muito apetecível para a maioria dos grandes grupos económicos, ou para todos, aliás. Para termos uma ideia do quão apetecível é, temos, por exemplo, a Galp, que em 2023 dá os seus maiores lucros de sempre, mais de 1.000 milhões de euros de lucros, e para a principal família que detém a maior fatia do capital social, a família Amorim, uma das mais ricas da Europa e a mais rica, seguramente, de Portugal, a Galp dá 140 milhões, ou mais de 140 milhões de euros de dividendos. A Galp, para terem uma ideia, equivale à Petrobras do Brasil ou à Sonangol em Angola. Ora, mas este não é um exclusivo da Galp. Para terem novamente uma ideia do quão apetecível é este mercado de privatizações, temos que na EDP, equivalente à Eletrobras, também os lucros aumentam, ou na Altice, antiga Portugal Telecom, também os lucros aumentam. Portanto, a rentabilidade que estes monopólios que são cedidos pelos Estados-membros da União Europeia e por outros países, também liberais ou neoliberais, a estes grandes grupos económicos é muito grande. Diz a teoria que o objetivo é colocar ao serviço do mercado esta riqueza para que ela circule, seja reinvestida e com esse reinvestimento se criem melhores condições de trabalho, de emprego, melhores salários e logo melhores condições de vida. Houve até quem lhe chamasse a teoria do trickle down, ou seja, da infiltração. Colocamos em cima e ela vai caindo para baixo. Mas sabemos que, por exemplo, nos impostos, isso não acontece. No caso da Galp, os impostos que são pagos são diminutos. Dos investidores institucionais, mais 51% do capital está em entidades ligadas aos Estados Unidos. Mas mesmo no caso da família Amorim, que é portuguesa e que tem mais de 34% do capital da empresa, a Amorim Energia é filiada nos Países Baixos, portanto, não paga impostos em Portugal e mesmo nos Países Baixos pagará muito poucos porque os Países Baixos são um paraíso fiscal ou têm taxas muito reduzidas para as empresas. Ora, o que estamos aqui a falar é de valores astronómicos que poderiam ser usados na educação, na saúde ou em outras áreas fundamentais da nossa atividade, ou então, uma vez que não fossem privatizadas,
estas empresas poderiam constituir alavancas fundamentais da economia de um país, da sua soberania e da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo desse mesmo país. Mas voltando à ideia de que esta riqueza se infiltra e acaba por chegar à base económica, ou seja, às famílias, aos trabalhadores, às pequenas e médias empresas, vejamos o que diz a realidade. A Oxfam, uma ONG que estuda estas questões, diz que 2/3 da riqueza mundial são apropriadas, acumuladas por 1% da população. Ou seja, 1% da população mundial fica com 2/3 da riqueza produzida. Produzida pelo trabalho. Portanto, essa riqueza está a ser aplicada na acumulação de riqueza. Não está a ser aplicada na elevação das condições de vida e, consequentemente, numa maior redistribuição da riqueza. Ao contrário, ela está a contribuir para a acumulação, para a concentração. Daí que hoje todos vivamos pior do que há 20 ou 30 anos. Depois temos que, mesmo quando as empresas têm lucros, e aqui o Expresso, o jornal português, em 2023, em setembro, dizia que as maiores empresas davam muitos lucros, mas a economia estava a abrandar. Então, mas se estas empresas têm tanto lucro, como é que a economia abranda? Abranda porque o investimento não é produtivo, porque o investimento gera apenas mais concentração, gera apenas mais acumulação de riqueza e essa riqueza não é partilhada, não é, digamos, redistribuída. O Estado, como grande agente redistribuidor, fica assim privado da capacidade de a redistribuir. É por isso que depois os impostos sobre o trabalho são tão elevados. É por isso que os nossos serviços públicos ficam cada vez mais depauperados. Portanto, quando se questionarem sobre a validade das privatizações, questionem se hoje têm combustível mais barato do que tinham quando a Galp era pública. Questionem-se se hoje têm eletricidade mais barata do que quando a EDP era pública. E por aí fora. Mas não é só aí que importa. É que hoje em dia os trabalhadores dessas empresas têm menos direitos, têm menores salários em média do que os que tinham aqueles que trabalhavam nessas empresas quando eram públicas. Portanto, também há um agravamento da situação relativamente às condições de trabalho praticadas. Antes, empresas produtivas, lucrativas e promotoras de trabalho de qualidade passam a ser empresas lucrativas, produtivas, mas promotoras de trabalho precário e desregulado. Portanto, lembre-se de como responder à questão colocada, pensando que a privatização significa tornar de alguns apenas, de alguns muito poucos, aquilo que poderia ser e reverter para todos. Inscreva-se na Multipolar TV. Muito obrigado.